povo lindo do Senhor Jesus, passando para compartilhar mais uma palavra. E hoje eu deixei aí em Mateus, no capítulo 6, no versículo do 9 ao 13. Eu quero falar porque é bem grande, virou um estudo, mas é maravilhoso, gente, que vocês sejam impactados e a partir de hoje vocês vão mudar o contexto da oração. Vocês vão ver o Pai Nosso de uma forma totalmente diferente. Vamos lá? Eu fiz aqui pra gente estar aprendendo hoje sobre o Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso é com certeza um marco do cristianismo. É a oração que o próprio Jesus ensinou aos seus apóstolos, aos seus discípulos, quando eles lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E com certeza um tesouro. Há uma grande riqueza de princípios espirituais escondido por trás de cada uma das suas belas palavras. E cada uma delas foi estrategicamente pensada por Jesus, para que pudéssemos orar a Deus e sermos ouvidos. Até orar, você fala assim: ai Deus, eu não sei orar. Até isso Jesus ensinou para você, não tem argumento. Então aqui, gente, olha lá, em Lucas, os apóstolos viram Jesus ali orando. E eles chegaram com Jesus e falou, né? E se vocês forem ver lá em Lucas, no capítulo 11, no versículo 1 e 2, fala: uma ocasião em que Jesus estava orando, um dos seus discípulos veio quando ele terminou e disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os seus discípulos. No 2, esta foi a oração que ele lhe ensinou, Pai. Aí começa, né? Então aqui, essa necessidade nasceu provavelmente da percepção que Jesus orava continuamente. Sua vida e seu ministério foi marcado por oração. Então, provavelmente, gente, isso aqui é só um exemplo. Não tinha como eles não quererem orar. Eles viam tanto que Jesus, ele orava, buscava ao Pai força para poder continuar, para conseguir fazer os milagres e as maravilhas que ele tinha que fazer. Então, gerou constância, gerou disciplina, e isso ali serviu como um exemplo para eles. É por isso que ele chegou com ele e falou assim: ensina a gente a orar. Aí ele pega e falou assim: tá bom, então eu vou ensinar vocês. E começou a oração do Pai Nosso. E o Pai Nosso começa assim: Pai Nosso é o ponto de partida. Perceba que ele não é uma oração feita no nome de Jesus, mas no nome de Deus, porque foi o Jesus fazendo a oração ao Pai, né? O Pai Nosso é uma revolução no relacionamento com Deus, principalmente principalmente nos dias em que foi feito. As pessoas estavam acostumadas a chamar Deus, Senhor, Rei, Santo, Justo, mas Pai não era uma coisa habitual, igual como hoje nós temos. Não, eles tinham reverência a Deus, né? Mas o poder de você falar Pai Nosso foi através de Jesus. Essa irmandade, essa adoção de sermos filhos de Deus foi através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que coisa maravilhosa, gente. É isso que ele fala aqui, ó. As pessoas não estavam acostumadas. Então Jesus aproxima Pai Nosso, ou seja, ei, ele não é só meu, ele é de vocês também. É a irmandade, olha, através de mim, vocês são meus irmãos e ele é o nosso Pai. Ele abre a oração porque Pai Nosso, ele dá a entender para você que simplesmente você pode ter intimidade quando você falar. Ele não quer te dar uma oração repetitiva, que seja um gravador, um papagaio, que você todo dia vai falar a mesma coisa. Não, ele começa o ponto de partida te falando assim: ei, começa Pai Nosso, você está diante do teu Pai, diante dele, abra-se, exponha todas as tuas necessidades. É isso que ele quis dizer, sabe? Então ele falou assim: olha, você agora é filho, você está diante do seu Pai, não tenha vergonha de expor as suas necessidades, fale para ele. Aí mais aqui ele fala assim: em Cristo somos feitos filhos, filhos de Deus, por meio da fé e da redenção em seu sangue. Amém? Aí o 2, nós temos o que? Santificado. Tem como base original a palavra santificado do grego agiazo, que significava entrega, reconhecer, ou ser respeitado, ou ser santificado. Isso não quer dizer que quando oramos devemos
Isso quer dizer que quando nós oramos, nós devemos dizer a Deus, adorar a Dele, adorar Ele, reconhecer a Ele, a sua grandeza, a sua santidade, a sua glória. O Pai Nosso, quando Ele fala assim, santificado seja o teu nome, Ele quer dizer assim, quando vocês glorificarem o Pai, vocês têm que glorificar, vocês têm que impor ali a adoração, porque Ele é digno disso. E não só isso, quando você glorifica a Deus, a glória sobe, mas ela desce em resposta ao Pai, porque é uma forma de retribuição que Ele está ouvindo a tua adoração. E Ele sabe que você está tendo aqui humildade de reconhecer que você é servo e Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Aí vem aqui, ó. Venha ao teu reino. O Senhor nos leva para um nível muito mais intenso de desejar a vida. Ele quer que algo muito maior no reino de Deus. Isso que Ele quer falar pra gente. Ei, a sua vida não se limita a essa terra, não. Vocês não têm nem noção das coisas preparadas que eu tenho pra vocês. Isso aqui é passageiro. Vocês estão aqui, mas vocês não pertencem a essa terra. Vocês não são moradores dessa terra. Tem coisas maiores pra vocês esperando. É isso que Ele quis dizer. Aí aqui, ó, um nível muito maior preparado para vocês. Uma paz infinita, uma alegria eterna. Não haverá mais morte, nem dor, nem tristeza. Há muito mais de Deus. A humanidade de hoje, ela é muito egocêntrica. A gente se liga muito na gente e se apega a muitas coisas daqui, mas não esqueça que isso aqui vai ficar, é passageiro. Mas a vida eterna preparada para Deus, com Deus, é infinita. É pro resto da vida. É isso que Ele quer falar. Não liga, isso aqui é passageiro. Viva o hoje, mas não se apegue a isso aqui, porque você não faz parte disso aqui. Seja feita a tua vontade. Estamos dizendo a Deus que, sobretudo, a sua vontade é o mais importante. Para nós, Jesus deseja que a vontade de Deus seja manifesta e respeitada na terra, tanto quanto ela é no céu. É isso que Deus quer falar bem aqui, seja feita a tua vontade. Quando Jesus fala assim, seja feita a tua vontade, Senhor, eu tenho as minhas vontades, sim, mas eu quero a tua vontade, que é perfeita, boa e agradável, porque eu sei que se eu fiz falar isso, o Senhor é um Pai zeloso e o Senhor sempre vai dar o melhor para os seus filhos. É isso que Ele se põe nessa posição. Mas, na verdade, a Bíblia fala que se a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Ou seja, Ele realiza o desejo do seu coração. Então, às vezes, todas as coisas, a palavra de Deus diz, coopera para o bem daqueles que amam. Deus é totalmente intencional no que Ele faz. E Ele conhece o teu coração, e Ele conhece as tuas necessidades e sabe o teu desejo do teu coração. Ele quer só que você busque Ele. Ele quer que você só priorize Ele acima de qualquer necessidade. E entregue o controle para Ele, para que Ele possa agir. Aí assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Fala. Significa o suficiente para a nossa vida diária. Perceba, porém, que não é uma oração de ostentação. Deus não está falando aqui, Jesus não está falando assim para ele, Pai, eu quero que o Senhor nos dê todo o tesouro da terra. Não, todo o ouro que existe, todas as pedras preciosas que existem, não. Ele fala assim, você tem que ter o necessário para sobreviver. Você não precisa de tanta ostentação, não. Você não tem que se preocupar com amanhã. Isso não pertence a você. É o pão nosso de hoje, é hoje. A cada dia Deus vai lhe dar o que você necessita. Quando você se coloca na presença de Deus, a gente sempre vive o tempo todo muito futuralista, querendo viver o amanhã. Essa ansiedade de futuro, esse excesso de futuro, que está fazendo com que as pessoas venham adoecer de ansiedade, venham fazer com que a pessoa venha sofrer por coisas que talvez nem vá acontecer, ou se vai acontecer, não é nem da forma que a pessoa está pensando, mas ela já vai se martirizando, sabe? Antes de acontecer. É isso que Deus está falando. Ei, viva o agora. É o presente. Ele não é à toa o nome dele. É uma dádiva de você viver ele. Amanhã eu estou providenciando para você quando você vive o hoje. Quando você está falando para mim que você realmente acredita que eu preciso só o suficiente para hoje. Porque amanhã nem sabemos se vai existir o amanhã. Só Deus sabe. É isso que ele quer falar.
O pão nosso de cada dia você precisa é hoje. Você tem que fazer hoje. Você tem que ser o melhor hoje. Você tem que aproveitar o melhor hoje. Não pensando no amanhã. Amanhã Deus provê. Assim como ele mandava o maná todos os dias, e as pessoas ainda queriam guardar, Deus todo dia mandava, mas o povo era incrédulo, e ali criava bicho, era Deus falando assim: ei, amanhã cabe a vocês, não cabe a mim. Todo dia eu não estou mandando alimento, será que eu vou amanhã deixar de prover para vocês? É isso que Deus fala, gente, Deus é lindo demais. Aí fala aqui, ó, perdão para os nossos devedores. Como seres humanos, somos falhos, pecadores, e herdamos isso através de Adão. Mas consertou-se isso através de Jesus. Ai, meu Deus, não aguento. Através de Jesus nós fomos redimidos do nosso pecado. Nova criatura, um preço incalculável, impagável. Nossa dívida ele pagou. Nunca conseguiremos pagar essa dívida. Nunca, não tinha SPC, Serasa, não tinha órgão que conseguisse compor essa dívida que nós temos com Jesus. É isso que ele quis dizer aqui. Mas através dele, da morte na cruz, só que é uma via de mão dupla. O perdão aqui que ele fala, não foi só nós que fomos perdoados através de Deus, de Jesus Cristo com Deus, não. Ele quer que também nós usamos o nosso perdão para o nosso próximo. Assim como ele teve misericórdia para conosco, ele quer que também nós tenhamos misericórdia para com o próximo. E é fácil? Não, não é fácil. Mas eu sempre acho que quem deve pedir perdão, Carol, você deve perguntar para mim, aquele que está mais íntimo com Deus. Não é quem foi ofendido ou quem não foi. Não se trata de razão, se trata de intenção, se trata de você querer ser livre, ser feliz. Porque se a gente for o tempo todo buscar razão, a gente o tempo todo vai estar brigando com alguém. Agora, se a gente quer ser livre, desprovido de qualquer coisa, você renuncia a sua razão por a liberdade, pela felicidade. Então você não quer saber se a pessoa te ofendeu ou se foi você que ofendeu. Mas você vai lá com humildade e pede perdão, porque o que você tem, você está dando. É isso que tem que ser. Não é quem ofendeu deixou de ofender. Mas sim, você que está mais próximo de Deus, você reconhece o tanto que você quer ser livre, que você não quer carregar aquele peso. E se estiver muito difícil, eu aconselho você a orar por aquela pessoa. Porque quando a gente ora pela pessoa, Deus vai colocando um amor no nosso coração. E Deus vai criar uma situação para você estar de frente com a pessoa. E vai ficar mais fácil a renúncia de você abrir o seu coração e pedir perdão. E você vai ver que as cadeias vão ser quebradas na mesma hora. E você vai se sentir livre, aquele peso que você vai carregar o tempo todo pela culpa, pelo remorso, por não liberar o perdão, é quebrado na mesma hora. E eu também quero deixar aqui com vocês aqui a tentação. Suplicamos a Deus que nos fortaleça para que a nossa humanidade não vença. A nossa humanidade não vença para fazer aquilo que desagrada a Deus. Nós somos pó, somos cinza. A carne, o tempo todo, ela quer coisas que vêm da carne. Mas é por isso que nós precisamos nos alimentar da palavra. Porque a palavra, ela nos fortalece, ela é o nosso alimento espiritual. E por mais que a gente tente fazer as coisas erradas, o Espírito Santo incomoda, você não consegue mais, você se sente mal. O próprio Espírito Santo tira de você. Não precisa ninguém chegar com você e impor, falar não. É o próprio Deus que faz isso na gente. Com certeza você já se viu diante de uma situação dessa, que você foi fazer alguma coisa errada, mas na mesma hora o Espírito Santo te impulsionou e você voltou atrás. Isso aí é quando você está mais próximo de Deus. Você não consegue, por mais que você tente ser a velha criatura. É por isso que nós temos que alimentar o nosso espírito todo dia com a alimentação da palavra, porque aí nós conseguimos combater o nosso desejo carnal, humanal. E o teu reino, como se ele tivesse, é como se Jesus estivesse aqui reforçando. Ei, mas vocês lembra-se sempre que vocês têm que colocar aqui todo o domínio, que todo o poder, que toda a glória vem de Deus. Acima de qualquer pedido, de qualquer coisa, nunca esqueça que todo o poder,
que toda a glória pertence a Ele. Ele é todo poderoso, Ele é majestoso, não há outro igual a Ele. Então isso é uma oração completa. Se de repente até hoje você tinha um argumento de dizer que você não sabia orar, você não tem mais esse argumento, porque Ele lhe ensinou através do Pai Nosso. Ele começou, Ele deu o ponto de partida. Agora é com você e comigo. Porque quem vai estar diante de você todo dia que você fechar teus olhos para orar é o teu Pai. O Pai Nosso que está no céu e que todo dia nos traz o alimento e que todo dia provê a nossa necessidade e que nos perdoou de um pecado impagável e que quer também que nós façamos a diferença na terra. Que Deus abençoe você.